Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula nossa de língua portuguesa. Hoje vamos aprender um conteúdo que muitos têm dúvida e também alguns cometem muitos erros em relação a este conteúdo, tá? É o uso do mas e do mais. A diferença aí do mas sem o i e o mais com o i antes do s, ok? Então muitos confundem o uso dessas duas palavras, ok? Mas o uso do mais com i no lugar do mas sem o i é o erro mais rotineiro. Então hoje nós vamos tirar nossas dúvidas e espero que eu possa ajudá-los neste conteúdo, ok? Primeiramente, em qual classe gramatical cada uma dessas palavras está classificada? Mas sem o i, ele na verdade é uma conjunção, tá? Ele está dentro da classe gramatical conjunção. Sempre tenho falado para vocês das nossas classes gramaticais, as 10 que nós possuímos, e vocês têm visto essas classes, substantivo, adjetivo, advérbio, desde o quinto, sexto ano, vocês estão vendo isso. E o mas ele se enquadra como conjunção, aquela que une orações, ok? Liga orações. Ou seja, liga ideias que são opostas entre si. Agora falando mais especificamente sobre o mas. O mas você só vai usar quando você tiver ideias opostas, em sentido contrário. Como, por exemplo, estou com fome, mas não vou comer agora. Veja que a ideia estou com fome dá a entender que você vai comer, ok? Que você imediatamente vai procurar algo para comer. Quando você vem com uma ideia oposta, mas não vou comer agora, aí você está trazendo duas ideias opostas. Por exemplo, ele é muito legal, algo positivo. De repente, você destaca um defeito da pessoa. Ele é muito legal, mas fala muito. Então, isso são ideias opostas. Por exemplo, eu fiquei em casa, mas ele não apareceu. Ideias opostas. Eu fiquei em casa, dá-se a entender que a pessoa te achou em casa. Só que ela não foi. Então, vem uma ideia oposta, ok? Estou cansado, mas vou fazer a tarefa. Estou cansado é uma ideia num sentido, que dá a ideia que se você está cansado você não vai fazer nada, e aí você usa o mas para vir com uma ideia oposta, de que vai fazer a tarefa. Tá entendendo? Beleza? Então olha só, primeira informação então, mas é uma conjunção adversativa, ou seja, liga as ideias opostas entre si. Terceira informação tem o mesmo sentido das conjunções, e o mas ele tem um monte de conjunção de mesmo sentido, né? Tem a mais conhecida que é o porém, mas tem tantas outras, tá? Tem o mesmo sentido de porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, certo? Então tem muitas outras conjunções que têm o mesmo sentido do mas, que também faz a ideia de oposição, de trazer a adversidade. Por isso, conjunção adversativa, porque traz ideias adversas, adversárias, contras, tá? Exemplos. Eu trouxe aqui alguns exemplos do uso do mas. Ó, eu me cuidei. Então, eu me cuidei, algo positivo. De repente, você vem com uma ideia negativa. Ó, mas acabei ficando doente, algo negativo. Então, você vem com uma ideia contrária, no sentido oposto, use o mas. Tá vendo? Trabalhar é bom, ó, algo positivo. De repente, você vem com outra observação no sentido oposto, tá? Mas é preciso descansar, tá? Aqui na primeira ideia, só trabalhar, só trabalhar. De repente ele vem com algo diferente, não, mas é preciso descansar, tá? Não estava no local. Bom, se não estava no local, dá-se a entender que não sabe de nada. Mas aí ele fala, mas fiquei sabendo do fato. Tá entendendo? Então ele vem com uma ideia no sentido contrário. Por isso, o mas sempre será usado como conjunção adversativa, tá ok? E aí nós temos também o mais. Só que o mais, ele já é de uma outra classe gramatical. Enquanto o mas é uma conjunção, e no caso conjunção adversativa, né? Você sabe que tem outras conjunções, tem tantos outros tipos que nós podemos aí classificar, a alternativa, a conclusiva e tantas outras. O mais, ele não é uma
conjunção. Ele, na verdade, é um advérbio, que vai expressar duas coisas. Ou ele será advérbio de quantidade, claro que se você trabalha com a matemática, você sabe disso, tá? Ou de intensidade, que é aquela questão de volume, tá entendendo? Aquela questão de volume, tá? Tem o sentido oposto do advérbio menos. Então, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Eu posso conseguir mais doações para necessitados. Então, veja que aqui ele traz a ideia de quantidade. Então, ele é um advérbio que expressa, nesse caso aqui, a quantidade. Veja que o sentido é totalmente diferente do mas, que é uma conjunção adversativa, para trazer ideias opostas. Tá? Esse daqui não tem nada de expressar ideias opostas, ele tem para expressar quantidade e intensidade, por isso ele é um advérbio, tá certo? Outro, hoje estamos, deixa eu voltar aqui, hoje estamos mais cansados do que ontem. Mais aqui, ele está expressando agora não quantidade, porque cansaço não se mede por quantidade, mas por intensidade, é o volume desse cansaço na sua vida. Ok? Então, hoje estamos mais cansados do que ontem. Terceiro, quanto mais tarde agirmos, pior ficará a situação. Veja que o mais aqui agora também não é quantidade, é intensidade. É o volume de quanto o dia vai avançando, tá certo? E aí você trabalha com essas duas ideias. Então, ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas conjunção adversativa para unir ideias opostas, enquanto mais vai expressar quantidade ou intensidade. O mas sendo conjunção e o mais sendo advérbio, tá certo? Próximo. Há alguma dica para não confundir o uso de mas ou mais? Essa dica eu sempre dou para os meus alunos, para você não errar. O mas, eu disse para você que tem outras conjunções de mesmo sentido. Mas tem uma que você tem mais costume com ela, que é o porém. Tá? Esse, porém, ele é muito mais ligado na sua ideia, quando você fala mas, primeiro que vem à mente é o porém. O contudo, entretanto, todavia, esses outros até vêm à mente, mas o primeiro que vem é o porém. Então, quando você tiver dúvida, qual é o macete? Tente trocar o mas pelo porém. Se der certo, se permanecer o sentido, então beleza, é o mas sem o i. Se não deu certo na troca, então é o mais com o i, tá certo? Então vamos lá. Quando se utilizar a conjunção mas, é possível realizar sua troca pela conjunção de mesmo sentido mais conhecida, que é o porém, conforme eu falei. Veja, ele me contou todos os seus segredos. Bom, se ele te contou todos os segredos, dá a ideia que sim, será que vai guardar, né, esses segredos? E aí eu venho com uma ideia oposta. Ó, mas não contarei a ninguém. Veja que dá para trocar pelo porém e vai permanecer com o mesmo sentido. Como eu falei, são conjunções de mesmo sentido. Ele me contou todos os seus segredos, porém não contarei a ninguém. Tá entendendo? Viu que deu certo? Ele me contou todos os seus segredos, porém não contarei a ninguém. Fechou, tranquilo. Faz isso aí. Na matemática nós temos a prova dos 9. Isso daqui, vamos dizer assim, que é uma para tirar a dúvida, ok? Nós precisamos de ajuda, mas não queremos incomodar ninguém, né? Se alguém precisa de ajuda, dá-se a entender que ela vai pedir, né? Vai ficar ali falando com alguém. E aí ela traz uma ideia diversa, contrária, tá? Que ele não vai incomodar ninguém, não vai pedir, não vai falar com ninguém, tá? Então, olha só, dá para trocar esse mas pelo porém, você vai ver que vai ficar o mesmo sentido, ó. Nós precisamos de ajuda, porém não queremos incomodar ninguém, certo? A instituição tem pouco dinheiro, mas faz um excelente trabalho. Bom, se tem pouco dinheiro, dá-se a entender que não consegue fazer nada. E aí ele traz uma ideia diversa, pelo contrário, faz um excelente trabalho. E aí você consegue trocar pelo porém, dá uma olhada. A instituição tem pouco dinheiro, porém faz um excelente trabalho. Viu? Então tranquilão. Tem dúvida? Ah, será que é o mas sem o i? Então tenta trocar pelo porém. Deu certo? Então é o mas sem o i. Beleza? E quando for o mais com o i? Aqui está outra dica. Você vai tentar trocar pelo contrário dele. Se der certo, então é o mais com o i. Beleza? No caso do mais, é possível fazer sua troca pelo seu oposto, que é menos. Observe, cada dia estou mais paciente. Quer ver que se eu trocar pelo contrário vai dar certo? Cada dia estou menos paciente. Tá vendo? Deu certo. Se fosse no outro, não daria.
Quer ver? Cada dia estou, porém, paciente. Não deu certo. Porque no outro mas, você trocava pelo porém, lembra? Agora não vai dar certo. Só vai dar certo se você trocar pelo menos. Porque aí ele, como está trabalhando ali com intensidades, então ele pode trabalhar com mais e menos, porque são intensidades. Quando você trabalha com outro que é conjunção, não vai dar certo. Aí com sentido totalmente diferente, não faz sentido nenhum. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, tá? Se você estiver mais cansado, deixe que outro faça. Se você estiver menos cansado, deixe que outro faça. Tá vendo? Tranquilão, só fazer esse teste. Mais é pelo porém, o mais é pelo menos. Você vai tirar a sua dúvida. Ele quer mais atenção para seus filhos. Ele quer menos atenção para seus filhos. Veja que você está trabalhando com intensidades, tranquilo, trocou um pelo outro, deu certo. Se fosse o mais, não daria. Ele quer, porém, atenção para seus filhos. Não faz o mínimo sentido. Beleza? Então, o que eu também deixo de dica para vocês? Use essas dicas nas suas conversas cotidianas, tá certo? Conversas de WhatsApp, textos de rede social, textos que você faz entre amigos. Não deixe de usar isso. Nesse dia a dia, nesse cotidiano, que você vai fixar isso na sua cabeça. Se você pega e faz aqui na aula e depois não pratica no seu cotidiano, o que vai acontecer? Você simplesmente vai esquecer. Porque aquilo que você não pratica acaba ficando para trás. Você precisa praticar. Então pratique através dessas dicas que eu deixei para vocês. Espero que eu possa ter contribuído para todos, que você possa ter um grande aprendizado. Deus abençoe. Amém.